Graça e paz, amados, bom dia, quase boa tarde já, né? 20 para meio-dia. Eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo nessa manhã e eu queria compartilhar com você. Então eu queria dar tempo aí para você estar procurando, que se encontra lá no Evangelho, né? Segundo escreveu o discípulo João, né? No capítulo 16, no versículo 7. João, no capítulo 16, no versículo 7 em diante. Amém? Vá procurando. João, capítulo 16, versículo 7 em diante. João, capítulo 16, versículo 7 em diante. Quero agradecer a Deus pela vida de todos aqui. Amém? Agradecer a Deus por você que disponibiliza um tempinho para estar ouvindo o que o Senhor tem colocado no nosso coração e que Ele possa estar completando, né, a obra, completando aquilo que eu não sei falar no teu coração. Amém? João 16, do capítulo 7 em diante. Amém? Amém? O texto vai dizer assim, ó. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vou repetir aqui o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu recebi um vídeo de um garoto que aproximadamente, eu acho que esse menino é um pregador aí das mídias aí. Ele deve ter uns 8, 9, no máximo estourando uns 10 anos. E ele contou a história de um pescador. E esse pescador, ele estava na beira do rio, pescando com a sua rede. E pescando com a sua rede. E do outro lado, tinha uma pessoa observando. E aquele homem jogou a rede, pescou um peixe muito grande mesmo. Muito grande. E aquele homem foi, tirou da rede, limpou o peixe e jogou o peixe na água viva de novo. Cuidou do peixe na água viva de novo. Depois, ele foi, pegou outro peixe um pouco menor. E ele fez a mesma coisa. Tirou a sujeira do peixe, colocou o peixe na água viva e o peixe foi embora. Por último, ele pegou um peixe pequenininho. E ao pegar o peixe pequenininho, ele vai, mata o peixe, limpa o peixe e vai e guarda seu barco e vai embora para casa. E aí a pergunta que eu quero te fazer é essa. Por que será, né, que aquele homem guardou o pequeno e não o grandão? Mas foi a mesma pergunta que a pessoa que estava na beira do lago foi perguntar a ele. Por que você jogou o grande fora e ficou com o pequeno? Porque eu não estava preocupada com a quantidade de carne. Eu estava preocupada com a minha necessidade e o tamanho da minha frigideira. Porque o pequenininho cai na minha frigideira. Olha só que coisa tremenda. A gente está preocupado com a nossa necessidade ou a gente está preocupado verdadeiramente em ter sobrando? Isso é um caso a pensar. Qual é o tamanho da tua frigideira? É bem verdade que nós sabemos que a palavra dá a justa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas eu fico pensando, se Deus nos der além daquilo que nós precisamos, qual será o sentido para nós? Para a gente ter sobrando ou para investir no reino?
A palavra aqui está falando que o Espírito Santo vai vir convencendo o homem. E ele vai vir convencendo do pecado, da justiça, né? Convencendo o homem, olha só, do pecado, da justiça, e do juízo. E é interessante isso aqui, irmãos, que eu estava aqui, eu tô preparando uma apostila para obreiro, e eu estava aqui preparando aqui, e eu comecei a ver que quando eu digitava uma palavra errada, o corretor do Google ele ia lá e grifava essa palavra errada, e quando eu acionava o botão direito do mouse, ele me dava a palavra escrita correta lá em cima. Sabe o que o Senhor ele falou comigo? Que ele é, através do Espírito Santo nos convencendo, o corretor do Google, o editor de texto da nossa vida. Que quando nós falamos, fazemos, ou estamos diante de uma situação que é errada na nossa vida, ele vai e acende o risquinho, ele nos dá um feedback, ele alguma coisa está ali, está convencendo, e cabe a gente querer consertar ou não, cabe a gente querer ajeitar ou não, corrigir ou não. E o interessante é que se a gente enviar esse texto ou editar essa apostila errada, o que vai acontecer? As pessoas que ganharem essa apostila vão ver que o texto está errado, ver que eu escrevi errado. E olha só que interessante, o nosso testemunho é como se fosse uma apostila editada que as outras pessoas estão lendo. Só que nós temos que estar com ela em dia, com a correção ortográfica em dia. Para quê? Para que todos aqueles que leem, eles possam ler em nós, ou ver em nós, a edição correta daquilo que o Espírito Santo fez. Ele vem convencendo o homem, e ele vai convencer. E ele está convencendo. Esse texto fala que Jesus está falando que ele vai embora e os discípulos ficam tristes. E ele fala assim, é melhor eu ir, porque o que vai vir agora, vai vir convencendo, vai vir direcionando. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, quando ele traz uma profecia, ela exorta, consola e edifica. E olha, ele vem falando também logo depois desse texto, se você decorrer daí, que tem muita coisa que Jesus ele queria falar, mas não podia, porque eles estavam preparados. E quem é que ia revelar essas coisas? Era o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, será que o Espírito Santo tem usado as nossas vidas e editado o texto da nossa história com as coisas novas que nós devemos escrever para o mundo inteiro ler? Ou será que eu e você estamos vivendo um período em que importa o que a gente quer, e o Espírito Santo está lá, ó, com um monte de letrinha, um monte de palavras escritas erradas, um monte de atitudes erradas, e ele está convencendo. Só que, irmão, vai chegar uma hora que esse corretor ele vai ser resetado do teu programa. Vai ser uma hora que ele vai ser resetado do teu programa, porque Jesus ele vai vir e vai levar a gente para ele. Aí acabou. Então vamos aproveitar agora a oportunidade, vai lá na autocorreção e pede para o Espírito Santo consertar o que tiver que consertar, para ele ajeitar o que tiver que ajeitar, para ele colocar tudo no seu devido lugar, pontuação, vírgula, minha tabulação, que é o início de uma frase mais prolongado. Pega isso aí nessa manhã para tua vida. Pega esse direcionamento aí. Eu escutei uma história que ela mexeu muito comigo, e sábado eu vou até falar sobre ela em Paraíba. Diz que uma mulher que trabalhou a sua vida inteira, uma profissão miserável, que
ela viveu uma situação assim muito difícil. Mas ela, tudo que fazia, ela fazia com muito amor. E um dia ela ficou doente. E quando ela ficou doente, Spurgeon, ele foi visitar ela. E quando chegou para visitar ela, percebeu que em cima da cama, ela conversando com ela, perguntou para ela: vem cá, eu tô aqui conversando com você, e esse quadro aí em cima de você? Ah, esse quadro aí foi um senhor que eu trabalhei para ele, e ele faleceu, e ao falecer, ele me deu esse quadro, eu achei a escrita tão bonita, eu botei nessa moldura aí. E aí ele perguntou para ela: a tua vida não foi fácil, né? Ela: não foi muito fácil, não. A sua vida foi bem difícil, né? Ela foi bem difícil. Eu tive uma vida muito miserável. Eu tive uma vida muito precária. Ele: pois é, você sabe o que está escrito ali? Aí ela: não. Ela: pois é, esse senhor que você trabalhou, ele te deu todos os bens porque ele não tinha filho e passou tudo pro teu nome. Tu é a herdeira dele, né? Pois é, depois de algum tempo, aquela senhora faleceu. É até engraçado, né? Passou a vida inteira com uma herança em cima da sua cabeça. É até engraçado, hein? Mas você tá rindo? Mas se você for pensar bem, essa história tá falando de mim e de você. Que muitas das vezes passamos a vida inteira com um testamento para nós aqui, ó, na nossa mão. E muitas vezes a vida que vivemos é miserável. Por quê? Porque ainda não ouvimos e nem vimos o quanto o corretor espiritual tem uma autocorreção para nos fazer. A gente tem que parar de querer livros de autoajuda e temos que entender que a nossa ajuda, ela vem do alto. Amém? Fiquem na paz aí, tenha um finalzinho de dia aí, uma metade de dia aí abençoada, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continue movendo a vida de vocês. Eu quero deixar aqui um abraço, né, pro evangelista Lucas. Quero deixar um abraço para os pastores, meu amigo, pastor Edson, pastor Wagner, pastora Lúcia, pastor Júlio, né, pastor Badaró, pastor Ivan, o pessoal da Ebenezer, o pessoal da igreja do pastor Edson, da pastora Simara, o pessoal da igreja da pastora Lúcia e do pastor Júlio, amém? A serve lá, a pastora Thaís, pastor Tiagão. Ô Tiagão, te amo, tá? Bispo Reis, Bispo Acida, sem contar o quanto amo. E o pessoal de Araruama, né? Pastora Janaína, que tanto tem me abençoado aí com essa cobertura, amém? Vocês fiquem na paz aí, que Deus continue abençoando. Que eu não falei, saiba que eu os amo também. Pastor Fabiano em Saquarema, né? Pastor Ricardo, o pastor Jairo, né? Jairo, já estou profetizando, né? Pessoal ali da DBO do Rio, amém? Em breve nós vamos estar lá numa consagração lá. Então guarda essa palavra aí no teu coração, né? O tempo agora é da gente aproveitar o Espírito Santo, de entrarmos no quarto, não para preparar mensagem, mas para nos preparar, né? Deixei uma mensagem, um abraço também, pastor Tiago, tio Jorge, tia Dirce, amém? E para minha família em especial. Fiquem na paz aí. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho, e as doces consolações estejam com você hoje e sempre. E se eu não falar de duas pessoas aqui, a primeira é minha esposa, né? Missionária Sabrina, né? E a minha filha, a Pana. E a Milena, esposa do evangelista Lucas, amém? Fiquem na paz aí, amo vocês, tá? Deus é fiel, graça e paz. Pense nisso. Quem abandona o propósito, repete o processo, amém? Ministrar na tua vida, amém? Fiquem na paz. Igreja Evangélica, ministrar. Graça e paz. Boa tarde.